Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos falar sobre o Renascimento e a biologia. Então, segue o fio! Meu querido aluno, minha querida aluna, vamos ver se a cabecinha de vocês está em dia. Se lembram bem, na nossa última aula, nós falamos sobre a Idade Média, ou Idade das Trevas. Nessa Idade Média, houve pouco ou quase nenhum crescimento literário, crescimento artístico, crescimento cultural e crescimento científico. Por quê, professor? Sabemos já que nessa época a igreja ela tinha um domínio econômico, inclusive era dona de 2/3 das terras da Europa, mas também um domínio intelectual, uma vez que os estudos eram para o clero, os trabalhos eles não poderiam ser lidos, o acesso ao conhecimento era limitado. E as pessoas que ainda assim buscassem esse conhecimento, elas poderiam ser consideradas hereges, ser queimadas, aprisionadas, dentre outros procedimentos realizados pela Igreja Católica nessa época cristã. Então, como as pessoas tinham medo e pouco acesso a materiais de ordem artística, cultural, entre outros, houve pouco crescimento desses cenários para a época. Mas não deu para segurar por muito tempo, pois o Renascimento ele apareceu com tudo. Vamos para o nome, Renascimento, renascer. Quer dizer o quê? Que já tinha nascido lá na Grécia Antiga, com grandes autores, grandes filósofos, pensadores, e agora aí morreu com a Idade das Trevas e renasceu no século XIV, na Itália, que foi onde começou esse processo de renascimento. Então, aqui, houve um aumento e um incentivo à cultura, à arte, à ciência. Isso aconteceu devido à visão humanista que o Renascimento trouxe. O que é, professor, que a visão humanista diz? O seguinte: Deus, ele nos deu intelecto, ele nos deu capacidade. E a gente é o único animal, por exemplo, que pode pensar, que pode questionar. Então nós, como seres, filhos de Deus, nós temos a obrigação de questionar as coisas, de pensar. Então, enquanto na Idade Média a ideia era segue o que está aqui, o que está aqui está correto, o resto ignora. Não, aqui nós vamos pensar em cada coisa. Por que é assim? Por que não pode ser assim? Então essa visão humanista, ela dominou no Renascimento. Eu não vou nem falar quantos autores renascentistas nós temos com grande importância até hoje nos campos da ciência, literatura, cultura em geral, enfim. Eu vou citar aqui só uns nomezinhos que encabeçam a lista, só para terem uma noção da riqueza do período. Então, o primeiro que eu vou destacar é o Shakespeare, nada menos que Shakespeare, grande literário. Mas não somente ele, Cervantes, Camões, olha que riqueza cultural. Na filosofia, vamos destacar aqui o Maquiavel, o autor do livro mais famoso sobre poder de todos os tempos, que é O Príncipe. Quem não leu, que o leia. Trabalho magnífico. E, claro, um dos pais do Renascimento, que é Leonardo da Vinci. Esse aqui dispensa comentários e nós vamos abrir um tópico especial para esse grande autor que também fez parte de estudos em biologia. Mas não somente houve crescimento em ordem artística e cultural, mas também na ciência, em ordem científica. E como cientista, eu destaco para vocês o Galileu Galilei, que ele tem uma frase muito legal
que eu gosto tanto que coloquei na minha tese. E essa frase, ela realmente descreve a visão humanista de que o homem tem que questionar as coisas. O que é que diz? Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto pretenda que não os utilizemos. Então isso aqui é um balde de água fria no clero. O Deus que você acha que tem que dizer, que é o Deus que você acredita, que nós não temos que buscar as coisas, não faz sentido. Porque se ele nos deu esses dons, ele quer que a gente busque, que a gente descubra, que vá atrás. Porque, como todos sabemos, Galileu Galilei, ele sofreu muito na mão da igreja. Uma vez que ele estava na transição entre a Cidade das Trevas e o Renascimento. Uma das coisas que a igreja e Galileu discordavam, por exemplo, era sobre a posição entre a Terra e o Sol. Para a igreja, o correto era o geocentrismo, ou seja, a Terra fica paradinha, Terra, sendo o centro do nosso sistema solar. Se a Terra fica paradinha, o Sol ele gira ao redor da Terra. Então, a Terra fica paradinha e o Sol ele gira ao redor da Terra. Então, geocentrismo. Para Galileu e outros cientistas, isso está totalmente equivocado. O correto é o seguinte, é que a Terra é que gira ao redor do Sol. Então, o correto é isso aqui, é a Terra que gira ao redor do Sol. Isso é o heliocentrismo. Por que hélio? Porque o Sol é feito também por partículas de hélio, que alcançam temperaturas muito elevadas. Então, veja, isso aqui não é um ponto que tem ligação, por exemplo, com aspectos religiosos. Não é a discussão de que Deus existe ou não existe, ou que a Igreja Católica alguma atividade sua é legal ou é ilegal. Não. Aqui é ciência. Aqui é somente a discussão de que o universo, que a Terra não é o centro do sistema solar e muito menos do universo. Então, mesmo não sendo algo que ofendesse as tradições ou culturas da igreja, o Galileu ele foi proibido de falar isso. E como ele não se calou durante os seus achados, porque ele fez isso com ciência, usando, por exemplo, o telescópio, não é que ele achava, ele viu, por suas observações, que a Terra gira em torno do Sol. Então, por isso, ele foi considerado um herege, foi condenado, mas ele não foi morto pela igreja. A igreja não o matou, mas o condenou à prisão domiciliar. E naquela época, para você que era cristão, ser considerado herege era uma coisa muito ruim, porque não somente ele estava preso em sua residência, não poderia sair, como também ele sofria preconceito das pessoas, porque ninguém queria ter contato com pessoas hereges, uma vez que a igreja era o domínio, era o poder. Então, ele morreu em sua casa, em prisão domiciliar e condenado pela igreja. Somente em 1992, esse grande cientista, ele foi, entre aspas, perdoado pela igreja, pelo Papa João Paulo II, no qual, porque lá os crimes de hereges ficam guardados. E o Papa deu a esse grande cientista absolvição de, entre aspas, seus crimes, ok? Que não foi crime, que foi só ciência. Beleza, professor, você falou aí da Terra, do Sol, não sei o que lá, não sei o que lá. Sim, mas cadê a biologia? Vamos chegar nela agora. E vamos começar com a anatomia. Eu falei para vocês que esse foi um período de releituras. Ou seja, coisas que eram aceitas de cabeça baixa, elas começaram a ser estudadas mais profundamente. E erros começaram a aparecer. E nessa releitura aqui,
A primeira releitura que eu trago para vocês é a releitura da anatomia. Então, essa ciência ela cresceu muito no Renascimento, com dois autores principais, Andreas Vessalio e Leonardo da Vinci. Então, vamos começar entendendo como a anatomia acontecia até uma parte do Renascimento, o início do Renascimento, que vinha de tradições que já ocorriam na Idade Média. Então, um professor, que não sou eu, mas se parecer é mera coincidência, ele ficava em sua cadeirinha chamada de cátedra na sala de aula. Então tá aqui o professorzinho. Olha. Pronto, tá aqui o... Eita, cabelo cobriu o olho. Ele tem cabelo grande, certo? Aí ele fica aqui, ó, de boas, na cadeirinha, certo? Lendo o trabalho de Galeno. Professor de quê? De anatomia, para formar o quê? Médicos. Eu vou colocar verde. Certo, a roupinha dele verde. Então, esse professor, que ninguém dá aula nu, né? Graças a Deus. Porque esse professor, ele é um anatomista que dá aula para médicos, correto? E como é que acontecia essa aula? Ele ficava em sua cadeirinha, na cátedra, e lá ele lia o trabalho de Galeno. Então, o Galeno dizia, ele lia o trabalho de Galeno, e um anatomista, na verdade um técnico em anatomia, ele só repetia, ele só mostrava aquilo que o professor lia. Então, o professor, ele lia Galeno na sua cadeirinha, e um técnico em anatomia, ele ia mostrar isso no cadáver. Aí, isso estava gerando muitos problemas, porque o professor lia e mostrava uma coisa. Lembrando que o Galeno, ele se baseou basicamente em estudo de animais, não humanos. Então, isso fez com que muitas coisas estivessem erradas. Então, o Galeno, ele falava uma coisa, mas o anatomista observava algo totalmente diferente. Aí ele se perguntava, poxa, o que é que está acontecendo? Não, ou eu errei, ou esse corpo aqui veio com defeito. Uma vez que Galeno era o cara da época. Aí, outra estrutura, o professor lia de acordo com Galeno e, mais uma vez, estava errada. Aí o anatomista se indignava, não é possível. Como é que eu errei isso? Eu não errei isso. Com certeza tem alguma brecha, algum erro no trabalho de Galeno. E um desses técnicos de anatomia, que depois virou professor, é considerado o pai da anatomia, que é o Andrea Vessalio. Esse fofinho aqui, ó. O que é que o Vessalio ele fez? Primeiro ponto, ele parou da ideia de professor lê, técnico abre o cadáver. Não. Ele mesmo fazia a dissecação dos corpos. Por isso, suas aulas eram cheias, eram lotadas. Ah, professor, mas eu fiquei sabendo que na época morriam muitos anatomistas. E realmente morriam, porque não tinha formol, por exemplo. Então, muitos corpos que eram analisados, eles já estavam em putrefação. Já estavam com um cheiro ruim e cheios de bactérias danosas à saúde humana. Inclusive, uma doença muito comum da época de anatomistas era o miasma pútrido, que vinha do odor liberado por cadáveres mal conservados e causava doenças diversas no homem. Então, o Andrea Vessalio, ele foi um dos principais autores a conseguir evitar o miasma pútrido. Como? Ele dava aulas de anatomia em períodos frios. Como era período frio, não acontecia do cadáver estragar. Então, assim, ele conseguiu dar várias aulas de anatomia e não sofreu nenhum problema com isso. Então, vejam aqui algumas imagens do trabalho
do Andrea Versalhes. Vejam aqui a precisão que ele desenhava os corpos anatômicos. Essa imagem aqui é linda. É um homem segurando uma adaga que ele usou para se auto-esfolar, e aqui na outra mão está segurando a sua pele. Olha que imagem legal. Então, Andrea Versalhes ele fez uma releitura da anatomia, e com isso a anatomia mudou completamente. Nós temos também Da Vinci. O Da Vinci ele não era médico, ele não era anatomista e nem professor da área de biologia. Então, como é que ele tinha acesso aos corpos? Ele roubava. Estima-se que ele roubou mais de 30 corpos. Então, aqui, ó, mostra como valeu a pena. Aqui nós temos a foto das costas de um homem. Aqui nós temos a posição do bebê dentro da mãe. Aqui nós temos uma imagem da escápula, das vértebras, do quadril, enfim. Então, se forem observar bem, é possível ver a qualidade do trabalho de Da Vinci. E aqui nós temos também a imagem de uma relação sexual. Está aqui os seios da mulher, descendo. Aqui está a vagina. Lembrando que vagina é o local onde acontece a penetração peniana, ou por onde a criança sai em um parto normal. Então, a vagina dessa mulher, por exemplo, nessa imagem, está sendo penetrada por um pênis. E aqui nós observamos um erro. Onde é que está o erro? Se forem observar, Da Vinci ele fez uma ligação entre o pênis, observa aqui, ó, e o sistema nervoso. E essa ligação entre o pênis e o sistema nervoso é uma ideia de Galeno que não existe. Então, veja ó, que até mesmo Da Vinci foi influenciado pelas ideias de Galeno e que também cometeu erro por essas ideias. Beleza. Então, a anatomia ela se emprega a estudar basicamente a estrutura dos órgãos dos seres humanos. Anatomia humana, no caso. Já a fisiologia, ela se prega a estudar a função dos órgãos, enquanto um observa a estrutura, o outro observa o funcionamento, a função. Então, o Galeno também ele era considerado o cara quando se fala em fisiologia. Mas ele cometeu alguns erros. Por exemplo, ele dizia que havia uma cavidade entre o ventrículo direito e o esquerdo, por onde o sangue passava. E vários autores demonstraram que não estava certo e demonstraram como ocorria realmente a circulação em humanos. Como André Cesalpino, que descreveu a pequena e grande circulação, Girolamo Fabricius, que descobriu as válvulas, e William Harvey. Esse é o responsável pela circulação como conhecemos hoje. Ele foi que descobriu. Então, vamos falar um pouco sobre a circulação humana, como acontece. Vamos lá. Primeiro ponto, eu quero que vocês saibam as partes do sistema circulatório. Ele é formado basicamente por veias, está aqui, artérias, está aqui, capilares, está aqui, e a bomba que é o coração. Então, o coração ele funciona como uma bomba que impulsiona sangue para as diversas partes do corpo. E as veias e artérias, elas têm um conceito muito simples. Veia é aquilo que carrega sangue venoso e artéria carrega sangue arterial. Errado! Se você tem esse conceito em mente, esqueça ele. Porque ele é totalmente errado, uma vez que tem veias que carregam sangue arterial é aquele rico em oxigênio. E tem artérias que carregam sangue venoso, que é aquele rico em gás carbônico. Então aqui, ó, em azul, tu tem sangue arterial, ou seja, sangue rico em CO2, e em vermelho, tu tem sangue rico em gás oxigênio, ok? Então, azul, sangue venoso, e vermelho, sangue arterial. Primeiramente, tu tem que saber que o coração ele é dividido em 4 partes.
sendo que ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. Então, vamos desenhar aqui um coração, ó. Então, faz uma bolinha, corta ela, e aqui em cima estão as 4 cavidades. 1, 2, 3, 4. Aqui tu tem os átrios que ficam em cima, e aqui tu tem os ventrículos que ficam embaixo. Se está do lado esquerdo, átrio esquerdo. Se está do lado esquerdo, ventrículo esquerdo. Se está do lado direito, átrio direito e ventrículo direito. Beleza. Mas, professor, pois está errado o desenho do senhor. Observe aí, ó. O átrio direito está do meu lado esquerdo. E o átrio esquerdo está do meu lado direito. Não está errado, não? Não. Está corretíssimo. Porque você considera a posição anatômica. Imagina que a pessoa que teve o coração exposto, inclusive não está muito feliz por isso, tá com raiva, cara de raiva. Esse indivíduo que teve o coraçãozinho exposto, ele está de frente para a gente. Então, se ele está de frente para a gente, o lado direito dele é esse aqui, ó. E o lado esquerdo dele é esse aqui, que é o contrário de quem olha. Então, o direito dele a gente olha para ele, para a gente é o esquerdo dele. Então, ó, se aqui é átrio direito dele, porque aqui, ó, o lado direito dele está aqui o braço direito dele, para a gente vê como esquerdo. Se aqui é o átrio esquerdo dele, a gente vê de direito, porque a gente está de frente para ele, ok? Belezinha. Então, como acontece a circulação? Claro, eu não podia deixar essa imagem linda aqui sem explicar a circulação em seres humanos. Então, primeiramente, nós temos que saber que a circulação é um processo de troca gasosa. Nesse processo, o sangue ele é levado para o corpo para eliminar gás carbônico e absorver e transportar oxigênio. É para isso que serve a circulação, bem como também transportar nutrientes e outros compostos. Então, quando vocês respiram, ou seja, usa oxigênio e produz CO2, o CO2 ele é tóxico ao nosso corpo. Então, ele tem que ser eliminado. O CO2. Então, nós temos que mandar para fora o CO2. Então, o sangue rico em CO2 é o sangue venoso. Lembra? Venoso, veneno. Então, é um sangue ruim para a gente. Então, ó, o CO2, ele sai, observa aqui, dos vasos, dos tecidos, e ele vai até o coração e entra no átrio direito. Então, lembra, veia é o que entra no coração. Aqui entrou no coração, ó. E artéria é o que sai do coração. Então, veja aqui. Entrou no coração? Entrou. Então, isso é uma veia. Beleza. Aí vai entrar pelo átrio direito. O coração, ele vai contrair os seus átrios. Quando ele contrai o átrio, o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Ok? Beleza. Então, tecidos, átrio direito. Depois, ventrículo direito. O ventrículo ele vai contrair. Quando o ventrículo contrai, ele sai do ventrículo direito e vai até o pulmão. Então, vê, isso aqui é uma veia ou é uma artéria? É uma artéria porque sai do coração. Então, tudo aquilo que sai do coração é artéria. Aquilo que entra é veia. Então, beleza, ó. Tu tem aqui um sangue rico em CO2. Azulzinho é sangue rico em CO2, sangue venoso. E o sangue venoso é transportado por uma artéria, a artéria pulmonar. Então, veja que sangue venoso, que veia, não é aquilo que carrega sangue venoso, porque a artéria também carrega sangue venoso, a artéria pulmonar. Beleza. Lá nos pulmões, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a hematose. Tu vai eliminar o CO2, que vai ser posteriormente mandado embora pela expiração, e vai absorver o oxigênio pela inspiração.
Então, agora, ó, o CO2 ele vai para o ambiente. Então, agora eu vou colocar um sangue, uma setinha que represente o sangue rico em gás carbônico, em oxigênio, quer dizer. Vou colocar, escolher a cor azul. Não, azul não. A cor vermelha. Então, esse CO2 ele é eliminado e entra o oxigênio, O2. Então, agora, o oxigênio, o oxigênio, O2, ele tem que ser mandado para as diversas partes do corpo. Então, ó, ele manda primeiro do pulmão, o oxigênio, até o coração. Ele entra por onde? Pelo átrio esquerdo. Veja aqui, isso é artéria ou é veia? Está entrando no coração. Se entra no coração, é o quê? Veia. Então, aqui nós temos uma veia que carrega sangue arterial. Então, veia pulmonar. Beleza. Entrou no coração, há uma contração e esse sangue ele passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Nesse processo, ele sai depois do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, porque está saindo do coração e vai até os tecidos. Quando chega lá, os tecidos eles vão pegar esse oxigênio, vai pegar o O2 para a respiração e vai eliminar o CO2, reiniciando esse ciclo tão lindo que eu falei para vocês. Só lembre que aqui não é o quê, viu? Isso aqui é um oxigênio. Ok, alunos e alunas? Então, essa foi a circulação de seres humanos. Essa foi a circulação trabalhada e descoberta totalmente, porque autores já tinham contribuído, mas na totalidade foi William Harvey. Ah, professor, e outras áreas também cresceram. A zoologia cresceu com a descrição de vários animais, a botânica com a descrição de várias plantas, e também no Renascimento foi onde apareceram as revistas científicas, os periódicos acadêmicos, que até hoje são os mais importantes meios de divulgação científica. Então, aluno, aluna, espero que tenha gostado da aula, que tenha se divertido e até uma próxima.